Fala aí, família marceneiros. Galera, para você que não me conhece, eu sou o Egler aqui da HP Planejados. E se você já me conhece, sabe que eu sou o Egler da HP Planejados. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui umas peças para fazer um reparo no meu gabarito. Tá? O gabarito aqui é para furo de... não vamos entrar nesses detalhes. Um gabarito aqui da Big Fair, que é para fazer uns furos sequencial aqui de 32 milímetros, certo? Na distância deles, né? Profundidade é você que vai programá-las ali. E o que acontece aqui, galera? Eu vou estar aproximando vocês aí para entenderem aqui qual que seria o processo aqui, o que ocorre com o gabarito, que vocês veem, às vezes, trabalhando, fazendo uma funcionalidade dele aqui, acha que tudo é mil maravilha, quando na verdade existe aí certas adaptações para se usar esse tipo de gabarito. Embora pelo preço, eu acho que não seria necessário estar fazendo sempre esses tipos de manutenção. Então, assim, como muitos me perguntam aí o sistema de funcionamento dele, base, forma construtiva, no que facilita, hoje eu vou estar fazendo um detalhamento aqui da forma na qual eu arrumei o meu gabarito. Eu vou estar usando aqui aquelas hastes de amortecedores. Então eu fiz a abertura do amortecedor ali com uma esmerilhadeira, na qual ali eu tirei só aquelas hastes. O que acontece com esses amortecedores aqui? Existem aí amortecedor dianteiro, amortecedor traseiro, amortecedores ali, esses é o mesmo sistema do nosso pistão a gás para aquelas portas basculantes ali na marcenaria. Então assim, pessoal, eu tenho aqui uma haste, essa haste aqui, deixa eu ver quanto que ela tem aqui. Eu tenho aqui uma haste de uns 12 milímetros de espessura. Essa daqui ela serve para outro projeto, não me ajuda nesse momento aqui. E já nos amortecedores aí, acredito eu, que nos amortecedores traseiros, a gente vai encontrar aí uma haste de aproximadamente aí uns 20 milímetros. O que ocorre com essa haste aqui? Eu tenho mais campo para trabalhar, para fazer aqui os furos central aqui de 8 milímetros, para servir como guia para o nosso gabarito. Uma coisa importante de se dizer aí na hora de realizar o corte num amortecedor seria o que, galera? Mesmo usando aí, vocês têm que estar com o EPI necessário aí, né? Proteção das vistas, proteção ali às vezes da mão, porque vai estar quente. Então assim, na hora de realizar o corte, existem dois tipos de amortecedores aí, que seriam um amortecedor a gás e um amortecedor a óleo. E o que seria o risco? Uns falam aí que se a gente cortar um amortecedor a gás e ele ter o contato ali com a esmerilhadeira, no qual para realizar o corte ela tem um atrito, criando aí fagulhas, né, criando centelhas, vamos colocar assim, pode-se acidentar ou explodir aí um pistão daquele. Então assim, certifique-se bem o formato do seu amortecedor aí para realizar esse tipo de serviço. Primeiramente aí eu faço um furo ali no amortecedor, dreno todo aquele óleo para não fazer também uma sujeira de óleo na hora que eu estiver cortando. E depois eu vou e faço a sangria daquele óleo ali e consigo fazer o corte para tirar as hastes, certo? E o próprio óleo do fluido ali que tem dentro do amortecedor, eu vou estar tentando usá-lo com um fluido de corte aqui para o torno, né? Embora eu já tenha aqui, são pequenos testes. É necessário estar se trabalhando sempre com gabarito, com cavilha, com... Galera, é o seguinte, existem algumas situações que não seriam viável a gente estar usando preso a certo tempo para se realizar um serviço com cavilha. Mas existem alguns detalhes aí, igual quando eu comprei, eu lembro que foram, se eu não me engano, foram umas 16 mesas, na qual eu não queria usar aquelas cantoneiras embaixo da mesa. Então ali eu usei girofixo e descia com um tampo, era até um material de 25, descia com um tampo para fazer a montagem dessas 16 mesas aí numa sala de treinamento. Tá? Então, para isso, me ajudou. Eu jogava ali e aqui eu usei o girofixo. Não estamos nem entrando em detalhe aqui de VB. Então assim, eu vou estar aproximando aqui para a gente entender o que ocorre no meu gabarito. Qual seria a ideia aqui? Acabar usando as próprias hastes aqui dos nossos amortecedores, que aliás são um material aí até mesmo retificado, para que não venha ficar oxidando aí com o nosso uso, né, diário. Então entrar com furo de 8 milímetros aqui, entrar com a rosca, ele vai ter que ter a rosca para ele encaixar aqui, fazer essa regulagem na altura desse e duas hastes na altura dessa. Então, essa é a ideia. Então, eu vou cortar as peças ali. Eu vou cortar na esmerilhadeira, para não ficar cortando isso aqui tudo no torno. Vou cortar para adiantar o processo, imagino eu, que eu vou cortá-las já toda aproximada no tamanho. Fazer aqui o desbaste, né? Faciamento e desbaste, para a gente entrar com a rosca, para ficar igual essa. Porém, ela vai ficar mais larga, mas isso aqui não vai me atrapalhar.
certo? Então ficaria assim. Vou cortar para começar a preparar essas peças aí. Dando continuidade com as peças já usinadas, como estão aqui, ó. O que ocorre nesse caso aqui, galera? Eu tenho aqui a ferramenta que foi usada ali para fazer o quê? Para fazer o desbaste na peça, né? Onde que a gente faceou essa superfície. Depois a gente acabou usinando aqui, chegando mais ou menos na espessura, ou diria desse fato aqui na profundidade, para a gente realizar a rosca. Só que o que eu confrontei de problemas aqui, ó. A gente tem uma peça real aqui, no qual ela tem o mesmo corpo aqui da rosca, ó. E aqui eu estou fazendo, tem uma extremidade aqui mais grossa, né? Uma espessura aqui, e na rosca a gente tem outra. Então, na hora que está realizando ali a rosca, ó, a gente entra com o torno vai fazendo a ranhura aqui. E aqui a gente tem que afastar a ferramenta para que ela não venha dar conflito. E pelo que eu percebi aqui, eu acredito que eu não vou conseguir zerar a rosca nesse ponto aqui, ó. Eu posso prejudicar ou o torno ou a minha ferramenta se ele der conflito de entrada aqui, ó, nessa peça. Porque ele vem ali com uma espessura nesse material aqui, ele vai vir ali afundando ali, que seja 1 milímetro. Quando ele chega aqui, ó a espessura que a gente tem aqui. Então, qual foi o processo aqui? A gente percebe que aqui anteriormente foi realizado aqui a rosca nessa peça, né? Eu mandei fazer. Aí ela veio aqui na mesma espessura, então aqui não existia, ó, onde terminou aqui, ele parou a ferramenta aqui, ó. Então não existia aqui um conflito entre a rosca e uma rebarba aqui, né, uma outra extremidade de material no qual daria o conflito da ferramenta. E vou ter que ver ali se eu vou numa rotação baixa para a gente não tentar colidir a ferramenta com a sobra desse material aqui. Então vamos ao torno lá para a gente ver se vai dar certo. Olha lá, ó, que foi a 2.0. Seria esse daqui, o range de engrenagem que a gente vai montar. Bom, já com o torno lá montado nas engrenagens, vamos partir para as peças e fazerem os testes. Conferir a rosca. Bom, essa mesmo. Galera, adrenalina 1000. Confesso para vocês que essa rosca aqui, na hora de ser confeccionada ali, ela acabou dando um certo trabalho. Por quê? Porque eu estava fazendo ela até o final. Então a ferramenta, aquilo que eu falei, não poderia dar conflito e ficar batendo aqui. Então eu parava um pouco antes. Então o que eu tive que fazer aqui, ó? O nosso inserto não dá conflito, a ferramenta não vir bater aqui, topando toda hora no final. O que eu fiz, ó? A rosca veio mais ou menos, acho que a rosca eu consegui fazer um fio, ó, bem próximo. Só que a ideia depois foi fazer o quê, galera? Eu acabei meio que usinando isso aqui, eu espanei essa rosca e criei aqui nesse parafuso, eu criei aqui um pescoço, no qual na hora que a rosca entra, ela vai sempre apertando, ela vai seguir aqui, depois tem como ela encostar, ó.
das coisas que eu percebi, né, que a gente tem que ficar esperto aqui, é se tratando de uma broquinha pequena, você não pode colocar toda e deixar que ela empurre o cavaco, porque você pode fechar a abertura aqui, o corte da broca, onde não tem como sair os cavacos. Então a gente tem que colocar, vai fazendo uma profundidade, tem que imaginar que o cavaco chegou até aqui, extrair a broca, limpar e colocando de novo. E assim, ó, a precisão que deu aqui no centro do furo foi top. Como é um material duro, eu vou estar abrindo aqui com umas 3, 4 brocas mais ou menos para chegar na largura necessária aí. Então comecei aqui, essa daqui foi uma de 4. Agora eu vou abrir com uma de 7, se eu tiver ali, e já partir logo para de 8. Então nós vamos estar colocando esta broca para fazer o furo. Um dos furos, né? Bom, agora estando aqui com a guia, ó, aí aqui é só limpar, né, porque ele deixou a rebarba, como o furo saiu ali, eu posso limpar aqui certinho o fio de rosca aqui no começo. Agora é só colocá-la aqui para fazer o teste, certo? Tirar essa daqui, né? A ideia é que a gente entre com ela aqui. Percebe-se aqui, ó, que não há jogo. A gente vê aqui que ela ficou centradinha aqui, por enquanto tá justo. Ó, aqui a gente nota a diferença, né? Ó, o original que era da máquina, esse aqui era 8, mas aquilo que eu falei não tinha parede, por ser só essa porca. Colocava a broca aí, ó, olha isso. Então com o tempo foi havendo um desgaste na peça, né? Ela vai... Bem, galera, já estou aqui com as peças previamente prontas, né? Então... E aí? Sai, sai. Pera aí, Tugu, pera aí. Ai!
Muito bem, galera, já estou aqui com as peças previamente prontas, né, no qual aqui eu consegui fazer as buchas. Foi um desafio até mesmo ali para a gente estar, né, operando aí, fazendo um grande teste no nosso torno e fazer a rosca num material totalmente duro e também fazer a perfuração, faceamento, desbaste. Eu passei também lá no torno, foi, né, para matar a quina aqui da peça, para a gente não ter esse contato aqui, uma quina, para não bater a mão, não ter um contato direto aí com uma quina. Então essa usinagem a gente realizou aí no nosso torno Manrod. Então foi que nem eu falei, né, um aprendizado para a gente desenvolver essa peça. Que essa peça aqui eu tinha pedido, né, para um torneiro fazê-la, das medidas aqui que eu tinha passado para ele. E ele acabou fazendo, existiu até uma durabilidade maior, vocês vão entender estando próximo da peça, que existiu até uma durabilidade maior por conta da ideia e o processo aí de ser, né, usinado. Tanto é que a peça aqui original do nosso gabarito seria nada mais, nada menos que uma porca, onde retiraram só a rosca interna dela para servir como um guia. Como ela era uma porca, na hora que realizava o furo, ela com uma distância curta, a mão ali automaticamente poderia perder um pouco, né, a descentralização do material, no qual acabava ali meio que comendo esse furo, que hoje eu imagino ele aqui com uns 11 milímetros aí, de 10 aí, ou até para mais. Então, o que era aqui, ó? Ela ficava aqui, né? Aqui. Deixa eu trazê-los para cá e a gente vai montar aqui e vai entendendo melhor o que foi realizado aqui na nossa usinagem aí. Bom, passar aqui rapidamente, né, o nosso gabarito. Aqui é uma flauta, né, cheia de furação, onde você faz a conjugação dos furos para realizar os furos aqui de 8 milímetros para cavilha ou girofix na distância de 32 milímetros, certo? Então a gente tem aqui o que seria realizado os furos na face do material, já aqui os furos no topo do material, que seria as mesmas peças, que aí a gente faz a regulagem aqui para 3 níveis e espessuras de material, sendo ele aí 15, 18 e 25, beleza? Só que como que ele vinha? Ele vinha nada mais, nada menos com essas buchas aqui, que não era nem temperada, nem nada, no qual você tinha que entrar aqui, ó, para realizar os furos, né? Existiam as outras buchas, que elas são para fazer a conjugação aqui e a configuração determinada aí da necessidade de cada estrutura de móveis que você vai montar aí. Então a gente entrava com um furo aqui e para que ele não excedesse tanto na profundidade, existe o batente. Então a gente tinha que ficar aqui preso a 2 brocas ou 2 furadeiras, parafusadeiras. Aqui, para que você não ficasse regulando toda hora o batente, também não é justo, né, gente? Você fazer um furo de face e depois regular a broca para fazer um outro furo de topo, sendo que já tendo as 2 peças desmembradas, a gente conseguiria aí fazer um furo já no momento aí simultâneo. Então, beleza. Então, o que eu fiz aqui, ó? A princípio era isso. Eu fiz umas outras buchas, no qual eu fiz as roscas na tarraxa, e na hora que eu colocava aqui, elas acabavam meio que ficando descentralizadas, mesmo que a ideia fosse boa. Então, como eu não tinha um torno ainda, eu pedi para o torneiro realizar essas buchas para mim aqui, ó. Só que também assim, ele fez as buchas para entrar aqui. Aí a ideia aqui é que a gente construísse essas buchas em 2 tamanhos, tá vendo, ó? Quando elas ficarem rosqueadas, uma vai ficar maior que a outra. Para quê? Para a gente não mexer no batente da nossa broca, para que a mesma broca ali, ó, de 8 milímetros, a gente consegue ali fazer uma profundidade menor e uma profundidade a mais devido à altura diferenciada em cada gabarito ali. Beleza. Então, essas buchas aqui também partiram para uma folga. Quer ver, ó? Deixa eu tentar colocar uma aqui, ó, para mostrar para vocês. Ela partiu, lógico que ela vai passar mais, tá? Porque ela não está rosqueada. Então, elas partiram de tanto entrar fazendo aqui como guia, ela acaba, né, meio que usinando ou aí desbastando a parte interna do nosso guia. E isso parece que não, mas acaba meio que afetando. Você vê que perde um pouco a precisão. Isso daqui, galera, para quem entra ali na hora de realizar o furo, você entra um pouco com a mão para baixo, com a mão para cima, ambos os lados, você acaba mudando a direção dessa broca, certo? Então, para isso, perde-se um pouco a precisão. Aí a ideia foi o que aqui, ó? Foi criar umas outras buchas com um material, sendo ele mais duro, né? Que seria aquelas pistão ali de amortecedores de carro.
eu fiz aqui as roscas no material, pra gente entrar com essa peça aqui, ó, que já dá uma precisão. E outra, e como que a gente vai fazer a introdução aqui da broca nesse orifício, né? Tem que lembrar de sempre entrar com a broca parada. Depois que ela já ficou estruturada aqui, aí sim você vai ligar a máquina para ela poder fazer o furo. Entendeu? Porque se a gente entrar com ela girando, corre-se o risco da gente ficar mudando a centralização desse nosso furo aqui. Então isso daí é um ponto importante. Aí eu chego com as buchas menores, como eu falei, ó, tamanho dessa, que já vão entrar para fazer a profundidade. Bom, galera, quem vê rosqueando assim, parece que foi fácil. Confesso para vocês aí que na hora que eu fui realizar a primeira aqui, saiu muito justa e eu não conseguia fazer esse rosqueamento aqui dessa maneira suave. Então agora, depois de muito treino ali, descobri. Então a gente faz, ó, o travamento das buchas aqui. A bucha, por ser menor, essa daqui, vamos supor é que ela vai passar em torno de uns 20 milímetros. Já no outro gabarito, ó, perceba que se eu pegar esse gabarito aqui, né, a outra parte da flauta, esse daqui só vai fazer um furo que seria aproximadamente aí 10 a 11 milímetros. Para quê? Para quando o material estiver aqui de face, não vir varar na sua perfuração. Já aqui vai ser na introdução dele de topo. Então, quando o material recebe o furo, né, que o outro estava recebendo assim, esse recebe assim, não vai ter problema. E outra, uma vez ajustado o nosso batente, a gente não vai precisar ficar toda hora ajustando ele. Beleza. Então, essa daqui, ó, já não vai ter aquele jogo na qual existia aqui, certo? Precisão que eu consegui detectar aqui, ó, uns furos bem alinhados dentro do gabarito. E aí, a ideia é, se houver problemas, eu vou acabar fazendo essas peças aqui, esquentando no maçarico, para assim tentar temperá-las, né? Deixá-las aí com uma dureza, uma resistência maior, para a gente não perder. Mas aí agora, como foi o desafio, aprender a fazer, e obviamente, tendo problema, eu vou estar criando outras. E o outro desafio aqui foi tentar detectar se esses furos saíam, ó, feito ali a rosca, se eles saíam no esquadro, para sair aqui alinhado. E isso também é importante, a gente ter aqui um alinhamento dessas bases aqui. Para quê? Para que mesmo quando você entra com a broca, ela não vir tomar umas direções erradas aí, certo? Então, tendo isso em vista aqui, garanto para vocês aqui que já ficou com uma precisão maior. Agora eu vou estar trabalhando com ele. Galera, eu peguei aqui esse material para a gente simular uma situação aqui, já para também propriamente testar o gabarito. Então vamos supor que eu estou querendo colocá-lo aqui e tá aqui, e dê uma precisão nesses sentidos aqui. Vamos estar furando aqui para a gente... Para não usar o batente agora, eu vou estar faceando apenas ele aqui. Eu gosto de prender com um sargento, ou até mesmo um sargento desse aqui por baixo do gabarito, que ele já fixa rápido. Para ele, ó, tá vendo, ó? Não ficar nesse jogo. Então a gente tem dois furos aqui, não temos 32, lógico, porque eu pulei do meio, né? Seria... Então tá. Talvez o outro furo aqui vai ficar para fora. Vamos ver aqui. A princípio aqui, ó, 100%, tá? Aqui sobrou uma fresta por conta disso daqui, ó. Eu usei uma parte do gabarito aqui no 18 para deixar uma rebarbinha aqui. Geralmente quando é tampo, eu acho interessante deixar uma ressalva de fita. E aqui eu mantive ele no 15. Então aí ele acaba fazendo esse afastamento aqui, ó. Mas a ideia é essa, que ele fique zerado, faceado. E lógico, se eu puxar ele para frente lá no nosso gabarito, ó.
Muito bem, galera, confesso a vocês aí que estou bem realizado aqui e bem surpreso com o resultado obtido aí através do nosso torno, né? E esse aprendizado, né? Uma coisa que sempre tive vontade de estar envolvido com essas partes de ferramentaria. Então, assim, percebo aqui que houve sim uma certa dificuldade, igual eu falei. Vamos colocar aí que tinha que existir aí, na verdade, era um pouco de conhecimento, tá? Para poder chegar aí num resultado final aqui. Por quê? Porque para se fazer um parafuso, ou que seja aí para se criar uma rosca, na qual ela vai entrar, se você vai fazer um eixo, ela vai entrar aí num furo interno, então tem que haver uma tolerância, né? Existe todo um cálculo envolvido atrás disso daí, para que ela venha rosquear, no caso aqui, facilmente também, existir um aperto, não existir muita folga. Então não é que você tem um M8 que você vai fazer um furo com 8 milímetros. Existe aí um parâmetro para quando você passar ali, que seja a rosca com tarraxa, a rosca usando aí um desandador para usar o macho, né, o vira-macho lá, e a gente realizar essa rosca e ela não vir ficar apertada. Então existe todo um cálculo aí para se fazer uma fórmula, vamos colocar, né, para se criar e chegar nesses resultados, tá bom? Então, assim, vale a pena, é preciso. Galera, até a próxima aí, fiquem com Deus, vamos que vamos.